Graça e paz a todos. Estamos um pouco atrasados, né, com nosso devocional. Como cada semana nós estamos fazendo um vídeo, né, gravando um vídeo para todos nós, né, todos que nos assistem. Agradecemos a cada um de vocês que estão nos assistindo, nossos vídeos, que estão se edificando também com a palavra do Senhor. A Igreja de Cristo que se reúne na Avenida Coronel Joaquim Montenegro em Santos, e transmitimos, né, para todos vocês. Então, hoje nós vamos estudar um pouco, né, na palavra do Senhor no livro de João. Vamos ver um pouco sobre as palavras de Jesus que ele falou para um dos principais dos fariseus, um homem chamado Nicodemo. Mas poderia ser uma história ou uma narração conhecida por todos vocês. Mas hoje vamos ver uma coisa que chama muito atenção, porque tem muito a ver com a nossa vida na igreja, tá bom? E vamos lá então, vamos no livro de João, aqui no capítulo 3, versículo 3, aliás. Vamos ler o versículo 3, mas também vamos levar em conta o versículo 5, que são as respostas de Jesus naquela conversa com Nicodemo. Diz assim: vamos ler o versículo 1, a partir do versículo 1 até o 3, depois vamos ler o 5. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Bom, primeiramente, para nós entrar no nosso tema, seria bom fazer umas perguntas. E essas perguntas poderiam ser respondidas por vocês mesmos agora, né? Ou também você pode refletir sobre isso. Aqui no nosso devocional também nós vamos dar uma resposta, né? Mas é importante que cada um saiba responder para si mesmo, tá bom? Então é assim: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo. Certamente aquela resposta de Jesus para Nicodemos deixou ele assustado, né? Aquela resposta de Jesus para Nicodemos surpreendeu muito a Nicodemos, né? Tanto que ele pensou: nascer de novo? O que implica nascer de novo? Bom, esse é o nosso tema hoje. O que implica nascer de novo? Aliás, então aqui nessa parte, nós precisamos saber o que implica nascer de novo. Porque todos os que estamos dentro da igreja temos nascido de novo, mas como que nós estamos entendendo aquilo? Como que eu vou entender que eu nasci de novo? É importante saber isso, né? Também, outra coisa, quando Jesus fala para Nicodemos que é de nascer de novo, se alguém não nascer de novo, em consequência, não pode ver
o reino de Deus. Agora, é interessante aqui que eu posso fazer a pergunta para todos nós. Você pode ver o reino de Deus? Pode ver o reino? Como é o reino? Se pode ver, se é capaz de ver o reino de Deus, como é esse reino? Qual tamanho tem o reino? Né? Então, quando nós pensamos nisso, nas palavras de Jesus, nós estamos numa situação que nos compromete. Nos compromete porque Jesus está afirmando que uma pessoa que nasce de novo é capaz de ver o reino de Deus. Mas nascer de novo, o Nicodemo estava confundido, né? Porque ele não sabia, tanto que ele falou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar, né, ao ventre materno e nascer segunda vez? Aquilo era uma coisa que Nicodemo não podia compreender. Ele não estava na capacidade, né, mental, naquele momento, falando com Jesus, de compreender as palavras de Jesus. Porque hoje nós podemos compreender a palavra do Senhor? Porque nós podemos entender, né? É importante, então, para nós saber que nascer de novo é uma decisão. Só alguém que decide nascer de novo. Porque é assim, pessoal, funciona assim. A pessoa vem ao mundo como filho de Deus. Certo? Filho de Deus inocente, santo, afastado da maldade. Então, as pessoas falam que é um anjo. Mas não é um anjo, é uma criatura de Deus. Um ser novo que nasceu, que veio ao mundo, né, sem maldade. É um filho de Deus. Só que com o passar do tempo, né, ali nós temos o primeiro nascimento. A pessoa nasceu e veio ao mundo. Com o passar do tempo, a pessoa se envolveu com a maldade e virou um filho do inimigo, filho do diabo. A pessoa morreu espiritualmente, morreu, está morto. Se nós vamos, por exemplo, na carta aos Efésios, no capítulo 2, aí o apóstolo Paulo, ele fala sobre nós, nossa condição antes de estar em Cristo. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então a condição do homem sem Deus, afastado de Deus, é uma condição de morte. Morto espiritualmente. E ele é um filho da maldade. Certo? Agora, quando Jesus ele vem e a pessoa conhece de Jesus naquela condição, para essa pessoa é necessário nascer de novo. Por quê? Porque está morto. E precisa de um novo nascimento. E esse novo nascimento vai ser igual ao outro nascimento que teve primeiro. Respeito da inocência, da santidade, né? Enquanto a malícia. Compreende? Então, isso que estava falando Jesus para Nicodemo
Aquela resposta que deu, é necessário, deixa eu ver, disse assim, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quando a pessoa, então, adulta, ciente da sua realidade, da sua condição, a pessoa decide nascer de novo, aquela pessoa vai ter a capacidade de ver o reino de Deus. Segundo as palavras de Jesus, que nós estamos lendo nas nossas Bíblias. Mas esse nascimento não é carnal, porque Nicodemos está pensando carnalmente, pensando que ele vai entrar novamente ao ventre da mãe e nascer. E aqueles que não têm mãe? Então não podem nascer de novo? Né? Seria absurdo aquilo. Por isso, Jesus ele vem como uma segunda resposta para Nicodemos quando ele fala sobre isso, sobre nascer de novo carnalmente. E nessa segunda resposta, no versículo 5, Jesus diz assim: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Presta atenção que aqui é diferente. Um pouco diferente a resposta. Aqui literalmente nós estamos lendo, primeiramente de Jesus, que aquele, se alguém não nascer de novo, não pode ver. Agora diz aqui que quem não nascer de novo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então tem duas coisas aqui para nós entender essa passagem, né? Dessa resposta de Jesus. Primeiro, nascer de novo, eu tinha falado que é uma decisão da pessoa. A pessoa pode decidir nascer de novo ou não, né? Tem pessoas que querem nascer de novo e procuram a forma de nascer de novo, mas tem pessoas que não se importam com isso, né? Até eles acreditam que as palavras que aparecem nessa escritura é história. Tudo é história. Que alguém inventou ali, esse assunto de Jesus, de existência de Deus, tudo isso é mentira, né? Mas aqueles que temos fé e sabemos que é a palavra de Deus, devemos compreender como é que nosso Senhor ele está nos falando. Por exemplo, vamos ver que o novo nascimento tem a ver com o batismo, segundo o que fala Romanos capítulo 6, versículo 4. Vou ler aqui, diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Essa novidade de vida é o novo nascimento. Porque nós no batismo, nós somos submergidos na água, somos sepultados na água, na semelhança da morte de Cristo. E também nós saímos da água, ressurgimos da água física. Mas a novidade de vida é espiritual. Se não, pode conferir comigo aqui na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17. Deixa eu ver aqui se tá certo. Sim. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura.
as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Nessa novidade de vida, nesse estado de criatura nova, é onde as pessoas que são batizados têm a capacidade de ver o reino de Deus. Porque agora eles são guiados pelo Espírito de Deus. Porque eles agora vivem num mundo espiritual diferente ao mundo de pecado, ao mundo de maldade. Vocês lembram que quando Jesus falou das crianças, ele falou que quem não recebe o reino de Deus como uma criança, deixa eu ver, está no livro de Mateus, no capítulo 18:3, e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, e não vos de modo algum entrareis no reino dos céus. Aqui Jesus ele está falando sobre a humildade das pessoas de se tornar como criança. E isso aqui serve para nós conferir aquilo que nós falamos no começo, né? Que quando nós nascemos, somos filhos de Deus. À medida que o tempo passa, se torna filho do diabo. Morre espiritualmente. Agora ele precisa voltar naquela condição. Precisa voltar naquela natureza que tinha quando nasceu e veio ao mundo, né? Enquanto a malícia. Aí no versículo 4 diz assim: portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Ou seja, tem a ver com a humildade, com a simplicidade, tem a ver com com a inocência das crianças, né? Quanto à malícia. Por quê? Porque agora nós somos pessoas adultas, conhecemos o bem e o mal, e nós somos livres de eleição, de escolha. Nós vamos escolher se servir Deus, se obedecer a Ele ou não. Agora aqui, Nosso Senhor estava falando sobre entrar no reino do céu e ver o reino do céu. Estava falando com Nicodemo, é isso, né? Portanto, aqui no nosso devocional, né? Já estamos quase encerrando nosso devocional. E temos o seguinte: em Colossenses capítulo 3, capítulo 1, versículo 13. Colossenses capítulo 1. Vamos ver se eu chamo rapidinho. Sim, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, a pessoa que nasce de novo, primeiro a pessoa decidiu, mas aquela pessoa precisa de uma visão espiritual para nascer de novo. Em consequência de quê? De ter ouvido o Evangelho de Cristo. Então a igreja tem um trabalho muito grande com o mundo morto, o mundo em trevas. Levar a eles o Evangelho de Jesus, resgatar o mundo daquela condição para ele conseguir nascer de novo. E como é que nós então vemos o reino de Deus? Como é que uma pessoa nascendo de novo da água e do Espírito no batismo pode ver o reino de Deus? Pronto. Vamos ver Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos, a carta que o apóstolo Paulo escreveu para os nossos irmãos que congregavam lá na Roma. 14, versículo 17. Diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, ou seja, não é coisa física.
o reino de Deus. Mas, olha, justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Está vendo? O reino de Deus é justiça e paz e alegria. E é assim que nós vamos ver o reino de Deus. Quando Jesus ele começou o seu ministério, ele falava: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. É a mesma pregação que falava o João Batista. Me parece que ele deu continuidade a isso, porque o João ele preparava o caminho do Senhor. Ele começou a falar: pessoal, eram batizados, porém aquilo era somente preparação. Depois, o Senhor Jesus ele falou para os discípulos que eles iriam ver o reino de Deus descendo do céu com poder, né? E isso aconteceu. Todos nós sabemos, naquele dia de Pentecostes, na cidade de Jerusalém. Então, meus irmãos, mais uma vez nós estamos aqui refletindo, né, sobre a palavra do Senhor. Eu espero que esses temas sejam de ajuda, de edificação para todos. E aqueles que ainda não estão dentro da igreja, aqueles que ainda não nasceram de novo, saibam que existe o reino do Senhor, o reino de Deus aqui neste mundo, né? E tem irmãos neste país e no mundo todo que estamos trabalhando para levar a todos a palavra limpa do Senhor, né? Que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Então, muito obrigado a todos e até semana que vem com a ajuda do nosso Deus.